Então, eu vou dirigir a palestra enfatizando alguns detalhes técnicos fundamentais para esses tipos todos de cuidadores, que, no sentido mais genérico da palavra, todos os cuidadores são todas as pessoas que tentam, com linguagem popular, que é os pais, ou a linguagem da psicologia, ou da biologia, não é? Ou da sociologia, vocês ajudarem com os aspectos biopsicossociais, seja da criança autista, seja do síndrome de Down. Bom, então, nós vamos examinar de baixo para cima de como o biológico afeta o psicológico e o social dessas crianças, né? E através de quê? Do cérebro. O cérebro, ele recebe o impacto de baixo para cima, não é? Das estruturas, né? Desde o ovo fecundado, que se divide em 3 folhetos, chamados blastodérmicos. Vamos usar essa terminologia, FB3, folhetos blastodérmicos, não é? Que é o ectoderma, que vai dar origem a cérebro e pele, o meso, que é o sistema osteomúsculo articular, e o endo, que é o tubo digestivo, todos os tubos, digestivo, respiratório, né? Geniturinário. E tem, então, nós, na medida que, antes mesmo do ovo ser fecundado, né, acreditava-se até agora que era transgênico, né? Aliás, o trigeracional, não é? Pode ser mais que trigeracional, por exemplo, uma deficiência de zinco. Isso já está num livro didático, que é considerado a maior autoridade em imunologia dos Estados Unidos, Brostoff, né? Tem 3 volumes sobre imunologia, mostrando que deficiência de zinco, que é uma coisa que quando uma mãe está com estresse, ela perde zinco pela urina. Aí aparece na unha um pontinho branco que viaja durante 6 meses. Um pontinho branco, que dá para ver. Se está no meio da unha, você sabe que ela sofreu um estresse emocional, por exemplo, há 3 meses atrás. Então, tem crianças que naquele estirões, antes da terceira estirão, quer dizer, lá pelos 3 anos, e outro lá na puberdade, que são 2 períodos de poda e proliferação dos neurônios. 2 coisas que a gente tem que ter um balanço. E durante a gestação também tem uma fase de proliferação, né? Mais do que poda, né? Então, esse zinco é fundamental, e nós vamos mostrar ali depois, zinc finger, uma molécula que comanda vitaminas e também, por exemplo, vitamina D, que é a única substância, nutriente, que afeta todas as células do organismo. Ela regula o cálcio, porque ela produz calmodulina, uma molécula que em pH ácido e pH alcalino, conforme esteja o ciclo sono-vigília, ela segura o cálcio ou libera o cálcio dentro das células. Se o cálcio está demais, porque essa vitamina D está faltando, não é? Que vocês podem produzir ela 95% no alimento. Por exemplo, o ovo produz colesterol, pega sol, produz calmodulina, né? Então ela vai regular o cálcio, né? Esse cálcio demais, se está faltando sol, vitamina D, né? Então esse cálcio pode ficar demais e com isso matar as células, desregular a poda. Então vai podar zonas que não deviam ser podadas. Fica uma poda disfuncional e não funcional, tá? E se tem de menos, não vai haver proliferação, vai atrofiar o cérebro.
Então, zonas que deveriam proliferar e se diferenciar, não vão se diferenciar. Então, esses dois distúrbios da poda, né, e da diferenciação, que vocês viram na palestra do Dr. Rita, as redes no cérebro, usando diversos métodos, todas as redes de núcleos que vão sendo podados e que vão se proliferando de modo diferenciado no cérebro. Aquilo está na revista Science, que ele tirou, agora de 2010, né? E foram usados todos os métodos possíveis de análise ali, inclusive o tensor de difusão, que é uma técnica que permite produzir imagens, né, das ligações, ou seja, do feixes dos nervos com as suas capas de mielina, inclusive quando está desmielinizado ou quando está mielinizando. Então, vamos começar, porque já está chegando mais gente, e vamos começar. Então, aqui nós vamos fazer um resumo das cerebrais do autismo, as bases médicas para a intervenção terapêutica. Primeiro, a estrutura anatômica. Tudo nós temos em ciência, começar com a estrutura, depois funcionamento, depois as mudanças de estrutura e funcionamento na medida que evolui o sistema, no caso, o cérebro, né? Que essas podas e essas diferenciações. Isso aqui tudo vocês vão encontrar no livro que é didático, é o livro mais vendido de neurociência, do Yudovsky, está ali no final, não é? Citado na bibliografia aí, vocês podem encontrar aí. Eu retirei o que há de mais atualizado e que é ensinado para os médicos no Brasil e no mundo, né? Mas eles não sabem, sinceramente, interpretar ainda o significado dessas lesões, né? Eu vou dar algumas pistas para vocês. No caso aqui, vejam que mostra aqui uma prova, no primeiro item aí, a prova de que o distúrbio de atenção já tem lesões. Entende? Já tem lesões e é o primeiro passo do espectro autista. Né? E naquele livro de Bloom sobre educação, ele fala que o distúrbio da atenção pode prejudicar o cognitivo, o afetivo e o comportamental, né? Então ali já vai nas três direções, né, o distúrbio de atenção. Uma das coisas que vocês vão ver aí é que o QI fica prejudicado, né, nas crianças com autismo e com o TDA, transtorno, né, do distúrbio de atenção com hiperatividade. Bom, só que no caso do autismo, existe mais lesão no lóbulo frontal, como vocês podem ver, não é? E está ligado aí à questão da serotonina. Então vamos ver por que isso, né? Existem estudos mostrando que quando o núcleo da RAF produz serotonina, e tem duas coisas que vocês vão usar muito e que infelizmente uma delas é proibida no Brasil, outra foi proibida nos Estados Unidos, né? E depois, um mês depois, introduziram o Prozac. Foi proibido nos Estados Unidos o triptofano, porque chegou uma carga de triptofano do Japão com contaminação. E aí eles botaram a culpa no triptofano. E um mês depois lançaram o Prozac. O triptofano produz serotonina. Mas uma coisa que ajuda a puxar o triptofano para dentro é o lítio. O lítio tem na água potável. Está faltando na água potável. Lá vocês compram, tem supermercado lítio. Lá nos Estados Unidos. Aqui é o único país do mundo que é proibido o lítio. Lítio orgânico, lítio natural. Lítio, por exemplo,
com uma substância que vocês encontram no soro da coalhada, que deu um prêmio Nobel a Metchnikoff, em 1908, quando ele diz que os povos que comiam coalhada viviam mais. Então você sabe hoje que o idoso, o Alzheimer, por exemplo, não é não é só a falta de acetilcolina, está faltando também serotonina, hoje se sabe, né, 40%. Se sabe que o deprimido 3 anos e meio antes de fazer Alzheimer, fazendo escalas de avaliação de depressão, se encontra as pessoas com depressão, que é um aviso, e tem a relação quando se abre o cérebro de pessoas, como se fez no Instituto Karolinska, se encontrou pelo teste chamado probenecid, se encontrou deficiência de serotonina nas pessoas que vão se suicidar. Dá para prever com 72 horas antes. Dá uma depressão, né, numa região que está afetada por essas bases anatômicas aqui, que são os circuitos frontotemporais. Ali na região temporal está faltando serotonina. E os receptores tipo 1 de serotonina estão baixos e o 2 altos. Vocês encontram no autismo 30% às vezes com excesso de serotonina, mas com excesso do receptor tipo 2, que explica uma depressão tão forte e não diagnosticada, parecida com o do suicida, nesses casos. E como se corta ela bloqueando com remédio patenteado, chamado risperidona ou semelhantes, clozapina, seu receptor tipo 2. E para aumentar o tipo 1 se usa remédios farmacêuticos do tipo buspirona, patenteados. Mas se você usar lítio, tu não precisa usar risperidona. Ela aumenta o receptor tipo 1 e evita também a buspirona, 2 remédios caríssimos, né, e cheios de efeitos colaterais. Então, a coisa que é liberada no país que tem o maior número de prêmios Nobel do mundo, não é? Por decisão política, foi proibido no Brasil. Não tem nenhuma base científica para proibir isso, né? Em segundo lugar, o marketing para condenar o lítio é que esse lítio, chamado orotato de lítio, no Brasil, inclusive um psiquiatra de Conselho Regional de Medicina publicou um artigo no jornal dizendo que quando se dá esse lítio, não aparece no sangue. Claro que não aparece, ele não conhece nada sobre a função desse lítio. Ele não aparece no sangue porque ele entra no glóbulo vermelho. Ele viaja por dentro do glóbulo vermelho junto com o oxigênio. E nas áreas que mais gasta oxigênio no cérebro, que é a área de fabricação de serotonina, ele é liberado junto com ela. É tipo um míssil, não é? Então é importante que não haja desbiose para produzir esse ácido orótico no intestino, é chamado pelos alemães de vitamina B13, porque vocês conhecem a B12, agora existe essa chamada B13. O ácido orótico, ele bombeia para dentro das membranas, passa, portanto, com muita facilidade, doses pequenas, passa do intestino, passa pelo sangue. Depois do sangue, do soro, passa para o glóbulo vermelho. Depois do glóbulo vermelho, passa pela membrana do cérebro, a barreira hematoencefálica. E depois passa para o neurônio e passa para a glia, as babás dos neurônios. Tem, vocês sabem, 100 bilhões de neurônios no adulto, mas tem 900 bilhões de babás, sendo que a astroglia é a que mais capta esse lítio e aí produz uma neurotrofina que vai regenerar esses núcleos que vocês encontram aí lesionados, não é? Porque essa babá vai ajudar todos os neurônios a permanecerem jovens, rejuvenescerem.
Ou seja, a astroglia tem receptores, o lítio aumenta receptores tipo 1 nas babás dos neurônios também, não só no circuito do prazer e no circuito da imaginação, portanto, do cognitivo, do afetivo, mas também do sistema todo autônomo, entende? Para que não haja aquela desregulação do sistema autônomo do hipotálamo, por exemplo, né? Ou do tálamo, que interage com, que vocês encontram a lesão aí. Aqui, então, vocês vão ver que a serotonina, sob essa ação de lítio, que vai estar bem nutrido, vai nutrir muito bem a regeneração, porque a serotonina, ela produz noradrenalina, ela estimula as fábricas do locus ceruleus a produzir noradrenalina dentro do cérebro. Dentro do cérebro, um prêmio Nobel mostrou, chamado James Olds, ganhou o prêmio Nobel. Ele mostrou que a serotonina, a noradrenalina e a dopamina ativam o circuito do prazer. E, ao mesmo tempo, ativam a inteligência, os circuitos do lobo frontal, onde está a inteligência, o QI e o QE. QE é uma amálgama do fator G do QI, inteligência global, mas algumas das inteligências múltiplas, né, do Gardner, por exemplo, né, que duas delas são a interpessoal e a intrapessoal. Então a pessoa fica com mais facilidade de autoconhecimento e de socialização, não é? E com isso, né, esse trio aí vai fazer com que não haja descarga do sistema autônomo, predominando a descarga de adrenalina que vai para o corpo e que desequilibra com a acetilcolina. Existem 5 níveis no organismo de regulação entre noradrenalina e acetilcolina. Já no ovinho fecundado já existe esse equilíbrio acetilcolina com noradrenalina. Por exemplo, é eles que iniciam a formação do sistema nervoso, uma polaridade entre acetilcolina e noradrenalina. Vocês veem isso, por exemplo, na ereção. A acetilcolina aumenta a ereção, a adrenalina a ejaculação. Depois, lá no hipotálamo. O hipotálamo anterior produz ocitocina, que agora é uma novidade para vocês. Saiu num congresso lá que eu falei com a Georgia, ela esteve no congresso e eu fui dar a notícia para a Georgia e ela disse, não, eu inclusive estive lá. Né? A notícia é que a ocitocina agora a Georgia vai começar. Eu trabalho com a Georgia lá no Rio de Janeiro. E lá no sul, tudo que eu posso, eu mando para o Rita, quando eu estou lá em Santa Catarina, doutor Rita. Né? Então, aqui a Simone, né, Pires, né? Então, a gente manda, né? Porque eu trabalho com os níveis mais do estresse do cuidador, que vai desde os pais até os psicólogos. Eu lecionei 7 anos para formação de psicólogos, eu sei também do estresse que eles passam, né? E dos médicos, né? Eu tenho neurologistas, endocrinologistas, imunologistas, que a gente, com essa minha visão de conjunto aí de cérebro. Bom, então, vocês veem aí que, resumindo no final, os autistas usam mais a parte posterior e local do cérebro, a parte posterior do cérebro, cérebro posterior. A parte anterior está sem neurotransmissores da serotonina, noradrenalina, dopamina, né? E ao mesmo tempo acetilcolina, né? Então, vocês têm que melhorar essa nutrição, que pode ser através de alimentos do tipo lítio e pode melhorar através do ômega 3. O ômega 3 também faz a mesma coisa que o lítio. Ele aumenta a produção, né, desses neurotransmissores, né? E ele também, porque ele tem 2 mecanismos que uma médica alemã chamada Johanna Budwig,
que era, além de médica, era PhD em física nuclear. Ela descobriu que o ômega 3 fica na membrana e produz uma nuvem pi de elétrons. É um termo da física nuclear. E faz o que na membrana? Ela, além de injetar seletivamente oxigênio, portanto, funciona como uma bomba de oxigênio para todas as células do organismo. E quais as que mais gastam oxigênio? Lóbulo frontal e temporal. E aí, sem oxigênio, não dá o efeito Pasteur. Pasteur, que descobriu o micróbio, descobriu também que quando põe oxigênio na hora para produzir baterias, que é o ATP, tu aumenta de 20 vezes uma molécula de glicose mais oxigênio, produz 20 vezes mais bateria. Isso foi inventado há 13,5 bilhões de anos atrás, quando as bactérias do tipo Escherichia coli, uma se aperfeiçoou em aproveitar oxigênio. Foi introduzida a cadeia respiratória, a mitocôndria. Até ali foi inventada a mitocôndria. Hoje se sabe que a mitocôndria é a chave de todas essas doenças degenerativas, não só do Alzheimer, da esquizofrenia, mas do autismo. E todos os problemas de neurodesenvolvimento, neurodegenerações, portanto. Mais de 500 tipos, como falou o Dr. Rico, de mitocondriopatias. Então, cada paciente, cada doente, seja criança, adulto, idoso, ela tem fatores que produzem mitocondriopatia a nível físico, outros a nível químico, outros a nível neurofisiológico, hábitos de sono, trabalho, né? E a nível linguístico abstrato. Por exemplo, não é? Se você usa uma linguagem popular para explicar as causas do seu sofrimento e da sua felicidade, você constrói um mapa de um território chamado realidade, mais difícil de poder prever os obstáculos, ou seja, as armadilhas do território. E mais difícil de agarrar os tesouros do território, ou seja, as fontes do prazer e da felicidade, e cair nas armadilhas da depressão, da dor, do temor e do rancor. Vamos dizer, são as armadilhas. E os tesouros do território é prazer, que vai gerar o quê? Anestesiar a dor. Ou seja, quanto mais prazer, mais poder você tem de anestesiar a dor. A gente chama isso de paz. Agora, claro que se você acrescenta mais prazer hoje do que ontem, amanhã mais que hoje, você tem cada vez mais perspectiva de felicidade. E cada vez mais amor a si, aos outros e à vida. Então, esses são os objetivos fundamentais do sistema que o cuidador nunca deve perder de vista. Que o objetivo é reduzir dor, temor e rancor e aumentar a paz, felicidade e o amor. Só que existem comorbidades. Aonde? Dentro do próprio cérebro, que a gente chama intra, que sabotam a paz, a felicidade e o amor da criança. Existem as cronomorbidades, que já começam no pré-concepcional. Por exemplo, um pai que fuma, normalmente é recomendável 60 mg de vitamina C, pelas recomendações oficiais, mas se ele fuma, ele perde ao fumar um cigarro. Não tendo essa vitamina C mínima, o espermatozoide vai ficar louco, sem direção, não tem energia. E aí, espermatozoides defeituosos vão fecundar aquele ovo. Isso aí agora já foi provado na Universidade da Califórnia por Lester Parker. Não é? Então vejam que você não pode estar mal de certos nutrientes já na hora da fecundação do ovo, que aumenta o risco já de ter um problema depois de desenvolvimento, porque não vai haver uma seleção natural dos espermatozoides, entende? Eles ficam no campo microscópico girando em círculo que nem doidos, não é? E por acaso algum deles então acerta o alvo. Depois que acerta, não deixa mais ninguém entrar, não é? E o doidão que por acaso, né, atingiu o ovo vai
Então, nós temos que cuidar dessa questão das vitaminas, que é uma política de manter elas baixas, que é para fabricar doenças, entende? Esse é um dos problemas sérios da Organização Mundial da Saúde. No tempo em que o presidente da Organização Mundial da Saúde, que era o Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, e que eu fui convidado pelo Dr. Hélio Pova, que lecionou 30 anos em Harvard, nutrição, e com quem eu trabalho lá no Rio, e escrevemos um livro junto chamado Nutrição Cerebral, nós tivemos um debate no Copa d'Or, e ele disse: eu estou aqui falando em nome da Organização Mundial da Saúde. Tudo que eu disser aqui é a palavra oficial da organização. Eu vim aqui porque 25% do remédio, dos tratamentos, né, tradicionais para depressão, eles não funcionam, por melhor que seja o coquetel de antidepressivos, né? E claro que esses deprimidos vai aumentar o índice de suicídio, homicídio, acidente de trânsito, escalada de drogas entre eles, né? É a chamada pirâmide das mortes violentas pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, ele veio dizer: eu vim aqui para falar com o Dr. Calegaro, nós falamos 2 horas do debate, para saber o que a medicina de psiquiatria ortomolecular pode fazer por esses deprimidos refratários. Isso foi há mais de 15 anos, imagine, né? Então, de lá para cá, houve uma decadência da Organização Mundial da Saúde que diz que alumínio não faz mal, uma série de coisas horrorosas, né? As tabelas de nutrientes estão muito baixas, né? Os poluentes, mercúrio, como ele falou aqui, vai destruir a formação de cones de crescimento para que haja, entende? Através da actina, né? Que a actina, ela tem correias de actina que parece um tanque que ela vai avançando e criando, dirigindo o cone de crescimento. Eu andei estudando isso, por sinal. E depois que a actina, que fabrica a tubulina, que eu vou falar aí, é um computador que depois esse computador, ele conforme o tipo de água que tem dentro da célula, intracelular, que vai depender do que radical livre, essa água tem mais ou menos radical livre, né? Tem uma dose ótima de radical livre que estimula a inteligência, de mais ou de menos, ou atrofia, ou então mata, né? Destrói essa tubulina, né? E essa tubulina, se está na condição ótima, produz microtúbulos. Os microtúbulos têm em todas as células do organismo. Só que lá no cérebro, no lobo frontal, os microtúbulos são completamente diferentes. Tem microtúbulos especializados em entrada, outros em processamento, outros em saída. Entende? E depois, esse é o segundo nível de computação, microtúbulos. Depois tem o terceiro nível, né? Isso aqui, depois vocês vão ver ali, tá a bibliografia, né? Então eu vou mostrar esses aspectos esses circuitos aqui, todos têm microtúbulo no lobo frontal, né? Especializado. Então tu vê, esses aí chamados o número 2, órbito medial, ele modula impulsos e tem participação na regulação do humor. Pois bem, né? Num livro de Susana Ozel, que vocês devem conhecer, que é diretora dessa revista Neurociências no Brasil, tirou curso na França, ela cita autores que mostram que existe uma conexão entre o órbito frontal, não é? O núcleo accumbens e a região chamada sulco temporal superior. Não é? Esse circuito, então, órbito frontal, através dessa conexão, o órbito frontal, o que ele faz? Vou resumir para vocês. Ele percebe sinais sociais significativos. Isso está no livro de neurofarmacologia, por sinal, do Greff, daqui, o famoso Greff daqui de Ribeirão Preto, né? Um professor um dos mais brilhantes no Brasil em neurofisiologia de cérebro. Ele mostra ali, ele trabalhou com o Deakin, da Universidade de Manchester, e mostrou então que o órbito frontal capta sinais sociais significativos. O que é isso?
Ele percebe, é a chave da inteligência emocional. Porque se você capta o movimento do olho no contexto da face no contexto do corpo parado, depois do corpo parado em movimento, tipo leitura de estátua e bailarina, você vai entender a intenção mais facilmente do outro. Porque você faz uma estatística da relação entre esses sinais. E, por exemplo, até o cachorro tem um pouco disso, né? Quando você faz assim, não está bravo. Quando faz assim, está com medo. Se a boca está assim, você está rindo. Se você está assim, não está gostando. Então o marido chega em casa com aquela cara amarga no fim do mês, o operário, não tendo dinheiro para pagar as contas, ele faz assim, né? E a mulher faz assim, e o cachorro fica latindo, fica do lado do líder, latindo para aquela pobre mãe que cuidou o dia inteiro do cachorro. Bom, então até o cachorro tem inteligência emocional para saber o que é mais conveniente, não é? Bom, mas então existem pessoas tóxicas e nutritivas que você pode, digamos, manter na devida distância as pessoas que mais causam você dor, temor e rancor. E as nutritivas que mais trazem para você experiências de paz, felicidade e amor. Então, não existe apenas alimentos tóxicos, existem mensagens linguísticas abstratas, não é? Tóxicas e nutritivas. Porque você faz sempre uma abstração, você faz um esquema lá dentro das pessoas, né? Então é uma abstração, uma percepção abstrata que gera uma linguagem, pode ser popular, né? E a linguagem popular, não é? E depois pode ser a linguagem do psicólogo, pode ser a linguagem do biólogo, ou pode ser a linguagem do sociólogo, não é? Qualquer dos três tem que trabalhar com essas linguagens para entender bem a dor, o temor e o rancor. Então, o segundo circuito fundamental é o circuito cingulado ali. O cingulado, quando vocês viram lá que tem lesão no tálamo, como foi mostrado nas crianças autistas e transtorno também do déficit de atenção, sendo que é maior lesão sempre no caso mais grave, né, vocês vão encontrar uma dificuldade das necessidades que vêm captadas lá pelo núcleo na base, lá no hipotálamo, chamado mamilo, que vai para o talâmico, e do talâmico vai para o órbito frontal, por esse símbolo. Tá? Então capta as necessidades ali, entende? E aí o órbito frontal manda sinais lá para cima, para o circuito dorsolateral, que é o que faz abstrações. Do lado direito, serotonina, do lado esquerdo, noradrenalina. E aqui embaixo, depois tem uma área pré-motora que eles não estão falando aqui, que deu um prêmio Nobel chamado John Eccles, estudou em 4 lugares do mundo, 4 grupos de pesquisa, e mostrou que a área suplementar motora é a área da vontade. Então tem no lobo frontal o controle máximo do cognitivo, não é? Tanto de percepção como avaliação, né? Mas também de decisão. Por isso que também é chamada área executiva. Aqui está resumindo tudo isso. Eu escrevi um livro sobre isso, Mente Criativa, não é? Que depois vocês, quem quiser aprofundar, nesse livro eu falo em 15 modelos. Esse é o modelo número 3, para entender aqui o lóbulo frontal. Ó. Aqui a percepção, aqui, percebe, quer dizer, tudo que entra do meio exterior, do meio ambiente, percebe, depois imagina, que depende muito de serotonina, aqui de acetilcolina. Se vocês dão aqui antioxidantes do tipo resveratrol, aumenta os receptores de acetilcolina aqui, tipo M1. Isso é uma novidade agora, que apresentaram em congresso. Então melhora a percepção. Aqui vocês vão melhorar com o lítio, esse trio, primeiro isso, e ômega 3. Serotonina aqui o raciocínio, precisa de vitamina C também aqui, para melhorar o QI verbal. A única substância que aumenta o QI verbal
no mérito verbal é a vitamina C, porque ela é usada para produzir noradrenalina aqui. E depois aqui a área suplementar motora, onde tem muito aqui dopamina em equilíbrio com o GABA, que o GABA freia, dá a força de vontade para, digamos, iniciar uma renúncia e perseverar na renúncia, ou então iniciar uma iniciativa qualquer uma e perseverar na iniciativa. E aqui os resultados, no tempo 1, depois do tempo 2, produz resultados, isso, que esses resultados ou vão satisfazer tudo que você desejou e que a percepção tinha escolhido no início, ou não. Se satisfez, vai dar aquilo paz, felicidade e amor. Se não satisfaz, dor, temor, rancor. Veja a importância da inteligência emocional. Aqui de lado, a mesma coisa, só que aqui, ó, é a frente, o lóbulo frontal, né? Aqui, ó, a zona que o autista está prejudicado. Aqui, o parieto occipital. Quanto mais estresse, mais bloqueia aqui, mais se acendem coisas aqui, né? Então, isso aqui é a lei chamada de Uglen-Jackson. Quanto mais estresse, mais o nobre, o que é de mais nobre, fica bloqueado. Não é? Inteligência emocional e QI. E aqui começa a aparecer a inteligência do mamífero superior, que é macaco, né? As dores, temores, rancores e amores do macaco, depois para baixo. Do rato, do elefante, que é o mamífero inferior, e depois do réptil, os desejos. Então, aqui, quando está bem, o estresse bem administrado, criando a pessoa normal, tem esses comportamentos e depois pode se promover a líder. Aqui, quanto mais o estresse está mal administrado, mais distúrbio de personalidade e mais psicose. Então, eu já tenho visto crianças dizendo assim, os pais, ela era psicótica, foi promovida a neurótica, agora está normal, e alguma coisa ela já está Asperger, um líder. É possível vocês, então, administrando o estresse e as comorbidades que vêm a seguir, ó, aqui, por exemplo, a camada 1 e 2, que o lobo frontal, como todo o córtex, tem 6 andares. O primeiro e o segundo andar é para associar o que lá de trás com a frente e o direito com o esquerdo. E toda essa rede, né, do antigo com o novo, e da codificação que lida com imagens aqui e cores, e aqui lida com números e palavras, toda essa rede é baseada nesses circuitos chamados glutamatérgicos. E elas têm receptores chamados heterosinápticos. Esse aqui é o homocináptico, ou seja, o ácido glutâmico é secretado por essa célula, né, o pré-sináptico, e ela encaixa no pós. E tem 3 tempos. Primeiro, AMPA. Se tem muita intensidade aquilo, muita emoção, por exemplo, aí produz o NMDA, frequências mais altas. E mais alta, e aí então depois vai produzir isso aqui. Isso aqui pode aumentar de 1000 vezes a memória, de acordo com um grupo lá de Chicago. Não é porque aqui, além dessas, tudo isso que estão nos manuais, esses gases aqui, ó, o CO, o gás óxido nítrico, que acelera isso aqui, não é? O ácido araquidônico, né? Mas também agora descobriu que tem RNAs aqui, que são fabricados aqui, e eles viajam lá para ativar lá. E aumentam de 1000 vezes a memória, portanto, uma possibilidade no futuro, quando mapear, daqui a 1 ano, estará mapeado todos aqueles esquemas que o Dr. Rita citou, se calcula que tem uma metodologia para mapear, descobrir 9 níveis de linguagem, que 3 deles estão aqui no lóbulo frontal, os máximos que vão comandar, e com isso nós vamos poder tratar problemas de linguagem, o hardware da linguagem, a maquinária da linguagem. Nós vamos otimizar a nutrição para facilitar que o psicólogo, o fonoaudiólogo trabalhe em cima desse hardware, mais fácil agora de obter resultado com essas crianças. Desse trabalho interdisciplinar entre o psicólogo, o fonoaudiólogo e a nossa abordagem bioquímica é fundamental. Vejam aqui como a serotonina, noradrenalina, dopamina, que fica fácil guardar, Senado. Do quê?
da inteligência emocional pelo caminho aqui, ó, que vai produzir memória de curto e longo prazo. A de curto é do lobo frontal, de longo prazo, quando vai lá para a região temporal, e de lá manda para a parte posterior. Né? E aqui esse outro sistema, esse é colinérgico. Veja aquela polaridade que eu passei noradrenérgica, colinérgica. Ela começa lá na medula e termina no lobo frontal. Essa polaridade que começou lá no ovo fecundado, diferenciando o neuroeixo, noradrenérgico e colinérgico. Bom, vejam aqui a neuroplasticidade, ó, começando aí com a serotonina. Ela fabrica aqui, ó, BNDF lá na região temporal, mas ela produz NGF no lóbulo frontal. Então a memória de aquisição é graças ao NGF produzido pela serotonina. Veja que o lítio ele aumenta em 1% ao mês a regeneração. E a degeneração em pessoas normais é 0,5% ao ano. Então veja que 3 meses de lítio equivale a 6 anos de regeneração. Tá na hora, né? Aqui, ó, o zinco que eu disse que é efeito trigeracional. Faltou zinco, alguém se estressou lá. Aqui o zinco vai e perde-se zinco. E aí, veja, essa proteína chamada PKC, fica faltando zinco. Vou mostrar na seguinte. Aqui está o zinco finger. Aí a vitamina D, que ela otimiza o cálcio em todas as células, que o William Shaw mostrou que a melhor coisa para recuperar, não é cálcio. Mas veja a importância do sol, de 2 pílulas. O sol, que é de graça, e o ovo caipira dos nossos avós, que eles comiam o quê? 1 dúzia por dia, não fazia mal. Porque era caipira, essa é a grande diferença. Tem 6 vezes mais beta-caroteno e 3 vezes mais vitamina A. Qual é a vitamina que mais recupera o autista? Vitamina A, de acordo com a Ari. Né? Ó, porque ela vai produzir gap junctions, aquelas portões de comunicação entre a glia e os neurônios. E vai também facilitar aquelas passagens da proteína S em beta pelo lítio lá, né? E pelo ômega 3, para regenerar os neurônios. Aqui equilibra, a vitamina D equilibra aqui os corticoides, a tireoide e os estrógenos. Ela aumenta a potência, regula aqui o corticoide. De mais, ele destrói essa região do hipocampo. De menos, ele atrofia essa aqui. Essa aqui produz depressão, não é? E essa aqui produz falta de inteligência. Né? Aqui nós temos o T3, que é a única, aqui ó, aqui está ao lado a lado as 2 substâncias que afetam todos os tecidos do corpo e do cérebro. Quando falta a vitamina D, desequilibra o cálcio, como eu disse, que mata ou atrofia. Né? E aqui a T3. A T3 injeta oxigênio na fábrica de baterias, que é o mitocôndrio, que aumenta de 20 vezes a produção de ATP. Não é? Além, injeta oxigênio e vai melhorar lá os neurônios da linguagem. E aqui é grande. Por isso que 75%, isso é um exame que você sempre pedir, anticorpo anti-TPO, antitireoide, tireoglobulina. 75% das crianças com DDA estão com anticorpos contra isso. Então a tireoide dela não está funcionando bem. E muitas vezes todos os outros exames dão normais. Vocês têm que medir pela temperatura de manhã, que tem que estar abaixo, tem que estar acima de 36,5, como em vocês. Né? Depois de 5 dias tirando a temperatura axilar, porque aí vocês estão com receptores bloqueados por cândida. O receptor, porque o receptor da tireoide tem B6. Você sabe que a arabinose bloqueia B6. Aí eles estão sem oxigenação, sem ATP para amadurecer o lobo frontal. E aqui nós temos os estrógenos e testosterona. Esse aqui vai aumentar mais a ocitocina, que a Georgia vai fazer em gotas homeopáticas para vocês, gotinhas de ocitocina que melhora a aproximação amorosa. Essas 2 aqui, essa ela faz com que o macho, o hormônio masculino, solte mais vasopressina para defender o território. Você não pode chegar em período de cio perto de animais na floresta, elefante, leão, coisa macho, porque ele vai expulsar e poder matar você. Então, fica para outra oportunidade. Aqui o zinc finger, tá?
aqui os vícios todos, que o DDA, como é que ele se transforma em DDO, doença do distúrbio de oposição, e pode ir para delinquência se você fica só dando Ritalina e não dão B6 e magnésio, que o Rimley já dizia que era superior à Ritalina. Tá? Ritalina não se dá sabendo usar B6. Aqui o círculo vicioso neurofisiológico, três tipos de estresse que você sempre tem que cuidar. Né? Aqui, o estresse psicossocial, que aqui os psicólogos vão trabalhar aqui, por exemplo. Aqui o estresse físico-químico, que são nutricionistas, e aqui médicos que entendem física médica para trabalhar com a tubulina e o microtubo, que tem que conhecer física aí. Né? E aqui temos o estresse hormonal, que também é uma nova endocrinologia, que agora tem exame no Brasil, que a gente pega um algodãozinho, põe embaixo da língua e mede o cortisol de manhã, de tarde, de noite, mais barato que um exame de cabelo, inclusive. E é lá no sul, né, o laboratório se chama Vitrus, né, e vocês então têm o perfil não só do estresse, mas como ele bloqueia o hormônio da tireoide, como ele bloqueia os hormônios sexuais, como ele, por exemplo, desregula aqueles hormônios todos. Então vejam aqui que essa de entrada, seja a físico-química, seja essa aqui, linguística abstrata, do nível 4, nível 1 e 2, não é? E temos aí também o nível 3, por exemplo, hábitos neurofisiológicos, a pessoa que não dorme bem de noite, não é? Tem privação de sono. Então são vários mecanismos que vão causar aqui, depressão, toda dor, temor e rancor, falta de paz, felicidade e amor, e neurodegenerações do tipo autismo, não é? Depressão, todas elas, desde a maior a bipolar, e até a psicótica da esquizofrenia, e no velho. Das 13, então, gerações. Temos a depressão do Alzheimer lá, começa e depois termina de caso grave. Obrigado.